Sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Alberto e na aula de hoje nós vamos falar sobre as atividades propostas para a semana 3 do PET do 7º ano de matemática. Antes disso, peço a você que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos caso você goste e caso esteja te ajudando aí nos estudos durante o ensino remoto. Ok? Vamos lá. Primeiro, antes de resolver as atividades, vamos falar um pouco sobre números decimais e frações. Então, é um assunto bem interessante que vocês precisam saber e dominar. Então, a primeira coisa, eu quero saber como transformar um número decimal em fração. Então, aqui tem a fração 3/5 no item A, que é transformar em um número decimal. A ideia é a seguinte, eu vou pegar o 3, vou dividir por 5 e vamos ver o que dá. O 3 não dá para dividir por 5, eu vou acrescentar um zero aqui. Então, aqui vai ficar 30 e aqui eu vou acrescentar um zero e uma vírgula. Então, 30 dividido por 5 é quanto? 6. 6 vezes 5 é 30 e 30 menos 30 é 0. Ok? Então, esse número 3/5 representa 0,6, o número decimal 0,6. No item B, eu quero saber um meio. Então, vou pegar 1 e dividir por 2. 1 não dá para dividir por 2, vou fazer a mesma coisa. Vou acrescentar 0, aqui. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10, 0, 0. Ok? Então, um meio representa o número decimal 0,5. Talvez você, quando não conseguisse terminar a divisão aqui, você continuar até você conseguisse encontrar um padrão. Sei lá, poderia ser uma dízima periódica. Nós vamos ver isso daqui a pouco nas atividades, ok? Para a gente ganhar tempo, não vamos falar sobre isso agora. No item B, ou melhor, na sequência aqui, eu quero saber como transformar número decimal finito para fração. Então, a ideia é a seguinte. Aqui eu tenho 0,6 que é transformar em fração. O que eu vou fazer é tirar a vírgula aqui. Se eu tirar essa vírgula, que número eu vou ficar? Vou ficar com 6, ok? Sobre quantas casas eu tenho depois da vírgula. Vou colocar 1 aqui, né? Quantas casas tem depois da vírgula? Eu tenho uma casa. Então, isso aqui vai dar 6 décimos. Vou acrescentar um zero para cada casa decimal. Simplificando aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter 3, 10 dividido por 2 dá 5, 3/5. Aqui é a mesma ideia. Eu tiro a vírgula, então eu vou ficar só com 5. E, como tem uma casa depois da vírgula, vai ser 10, 1, 0, 0. A ideia é a seguinte, imagina que eu tivesse aqui 0,65. Semelhante ao item A, né? Semelhante. Então, eu vou tirar a vírgula, eu fico com 65. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho duas casas, então, vou colocar 1 e mais 2 zeros. Semelhante ao item B, sei lá, eu poderia ter aqui, ó, 1,567, por exemplo. Vou tirar a vírgula e eu ficaria com 1.567 dividido por 1. Quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então, 3 zeros, ok? Nesse caso aqui eu posso até simplificar. Se eu simplificasse por 2 aqui, eu ia ficar com 3. Por 2 não, né? Por 5. Por 5 eu ficaria com 13 aqui. E por 5 eu ficaria com 20 aqui, ok? Continuando. Adição e subtração de números decimais. Então, tem alguns exemplos. No exemplo A, eu tenho 3,12. Então, vou fazer aqui do lado. 3,12 mais 0,5. Então, vou colocar vírgula abaixo de vírgula. Antes da vírgula aqui, eu tenho um zero, né? 0. E depois da vírgula, um 5. Então, essa casa vazia, eu vou colocar um zero aqui. Então, somando, eu vou ter 2 mais 0, 2. 1 mais 5, 6, vírgula, 3 mais 0, 3. 3,62. O que mais? 2,5 menos 1,25. Então, o item B. Vou colocar aqui 2,5 menos 1,25. Vírgula aqui, né? 1 antes da casa, antes da vírgula tem 1. E depois eu tenho 2 e tenho 5. Em cima desse 5 aqui não tem nada, eu vou colocar um 0. Deixa eu mudar a cor aqui, porque já está começando a ficar bagunçado. Então, agora vamos subtrair. 0 menos 5 não dá. Aqui eu vou pegar emprestado, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 10. 10 menos 5 é 5. 4 menos 2 é 2. E 2 menos 1 é 1. Então, aqui vai dar 1,25. Ok? Continuando aqui, multiplicação de números decimais. Eu também tenho 3 exemplos. E eu vou colocar aqui. Letra A, né? Só que letra A
3,12 vezes 0,5. Então, a ideia aqui é eu multiplicar como se não houvesse vírgula. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. 5 vezes 3, 15. E agora 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 1 é 0. Só lembrando, pular uma casa aqui, né? Eu pulei essa casa aqui, ó, deixei ela vaga. 0 vezes 3 é 0. Vou somar isso aqui. Vai ficar 0, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 1. Agora eu vou contar, ó, tem duas casas decimais aqui, mais uma casa decimal aqui. Então, tem 3 casas decimais. Então, aqui no resultado eu vou ter 3 casas decimais, beleza? Então, 1,56. E esse 0 nem precisa colocar, tá bom? Que é o último dígito aí, tá depois da vírgula, então ele não vai ter nenhum valor. Acho que eu tenho outra questão. Eu só peguei o exemplo A. Então, beleza. Agora, divisão. Divisão, eu vou pegar o 60, na parte de divisão, item A, eu vou pegar 6,8 e vou dividir por 125, ou melhor, 1,25. Então, tem várias maneiras de fazer esse cálculo, e a que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou resolver aqui como se não tivesse vírgula, beleza? Vou esquecer que tem vírgula. Ou melhor, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar a vírgula aqui normal, e aqui tem uma casa decimal, e aqui tem duas, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se eu estivesse multiplicando todo mundo aqui por 100. Então, quando eu fizer isso, eu vou escrever aqui de novo, o que eu vou ter essa vírgula dá uma casa, duas casas. Aqui eu vou ter 680 dividido por 125. 125, isso. 125 por quê, gente? Porque a vírgula estava aqui, ó, andou uma casa, duas casas. Então, ficou 125. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, e eu nem fiz ele antes. Vamos fazer aqui juntos aqui. 680 dividido por 125, vamos lá. Se eu colocar 6, vai passar, né? 125 vezes 6 dá mais 680. Se eu colocar 5 aqui, vamos ver o que dá 5. 5 vezes 5 dá 25. Aqui vai dar... Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 125 vezes 5. 5 vezes 5 dá 5, 25, né? Leva 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Vai 1. 5, 6. 625. Então, beleza. 625. Subtraindo aqui, vai dar quanto? Dá para fazer de cabeça, né? Que vai dar 55. Vai sobrar 55. Ok? Então, 55. Continuando a divisão, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero aqui, porque não dá para dividir, e vou acrescentar uma vírgula aqui. Beleza? Então, o que eu tenho é 650, ou melhor, 550 dividido por 125. Então, quanto que vai dar? Se eu pegar 4, vamos ver aqui. 125 vezes 4. Aqui vai dar 0, vai 2, né? 0 não, perdão, né, gente? 4 vezes 5, 20. Vai ficar um 0, eleva a 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Vai 1, 4, 5, 500. Então, aqui vai dar, quanto que eu coloquei? 4, né? E deu 500. E sobra 50. 50. Da mesma forma, não dá para dividir. Então, vou acrescentar um 0 aqui. Só que eu não preciso acrescentar outra vírgula lá, tá bom, gente? Então, 500 dividido por 125, nós acabamos de fazer aqui, ó. Ok? 125 vezes 4. Então, aqui seriam 4. Deixa eu só pegar a caneta vermelha aqui. 4 vezes 125 vai dar 500. 500 menos 500 vai dar 0, 0. Então, isso aqui deu 5,44. Beleza? Espero que a gente não tenha errado o cálculo em nenhum momento. Mas a ideia é essa aqui. No início lá eu falei de esquecer que tinha vírgula, gente. Mas isso é interessante quando acontece isso. Onde que eu vou colocar? Vou colocar aqui em cima. Ó. Se for 6,8 dividido por 12,5, por exemplo, aí seria interessante eu resolver. O que eu ia fazer? Eu ia ignorar essa vírgula aqui, ó. Vou tirar a vírgula e vou resolver normalmente. Vou acrescentar um zero aqui, 0, e vou, ou melhor, isso mesmo. E vou continuar resolvendo normalmente, beleza? Mas nessa situação, aqui tinha duas casas decimal, aqui e aqui tinha uma. Se tivesse duas aqui do lado de cá e duas do lado de cá, eu poderia tirar a vírgula. Se tivesse uma de cada lado, poderia tirar a vírgula. Ou seja, se o número de casas decimais aqui nesse primeiro número
e nesse segundo fosse igual, ia só tirar a vírgula, resolver normalmente e não ia encontrar nenhum problema, ok? Mas não era o caso. Então vamos lá para a atividade. Atividade 1 está pedindo o seguinte: faça as transformações das representações dos números pedidos. Então, o que eu quero? Eu quero transformar esse número aqui, ó, no número decimal. Então, eu vou pegar o 4 aqui e vou dividir por 5. Aqui não dá, né? Vou acrescentar um 0, 0, 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5 dá 40, para 40, 0. Então, aqui vai dar 0,8. Eu não vou fazer todos, porque senão vai tomar muito tempo. O outro que eu vou fazer é esse aqui, ó, 1/3. Então, eu vou pegar 1, vou dividir por 3. Não dá para dividir, acrescenta um 0, 0 e vírgula aqui. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9 dá 1. Então, não dá para dividir, vou acrescentar um 0. Aí vai ficar essa brincadeira, né? 3 vezes 3 vai dar 9. Vou subtrair, vai dar 1. E vai continuar essa brincadeira, infinitamente. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma dízima periódica, ok? E o período aqui é 3. O 3 vai ficar repetindo infinitamente. Os outros, eu peço a você que faça o seguinte. 6 sétimos. Você vai pegar o 6 e dividir por 7. Começa a fazer à mão. Depois, se ficar um pouco difícil, você faz na calculadora, sem problemas, ok? Aqui é a mesma coisa. Pega o 11 e divide por 15. Beleza? Esses aqui, as contas vão ser mais demoradas. Por isso que eu não vou fazer, para a gente não perder tempo com o vídeo aqui. Então, a ideia é só que você faça as contas aí. E eu posso até colocar um para você aqui, que eu tenho a resposta. Ó. Esse aqui, por exemplo, quando você fizer na calculadora ou à mão, vai dar 8, aqui é um 5. 5, 7. Nossa, deixa eu consertar isso aqui, porque vamos perder um pouquinho de tempo, mas também é válido, né? Então aqui eu vou ter 0,85, que é mais? 71, 42. E os demais você fazer na calculadora, se for o caso, viu? Que eles vão dar um pouco mais de trabalho. Então, continuando, eu quero na questão 2, transforme os números decimais abaixo em frações, simplificando sempre que possível. O que eu falei para vocês? Que a ideia é tirar a vírgula, 351, sobre, que tem duas casas decimais, então é 100, 1 e mais 2 zeros, ok? E você vai simplificar quando for possível, nesse caso não dá para simplificar. Aqui, você vai tirar a vírgula, então vai ficar 1678 sobre 1000. Nesse caso, dá para você simplificar. Aqui dá para você simplificar aqui por... Na verdade, eu acho que eu copiei esse exemplo errado. Ou melhor, não está certo. Vou simplificar aqui por 2 e aqui por 2, ok? Por 2, aqui vai dar 40.839. Espero não escrever nada errado aqui. E aqui a metade de 1000 é 500, beleza? Continuando, esse aqui eu vou tirar a vírgula também, então vou ficar com 8.125 sobre 1000, porque tem 3 casas decimais. Então eu consigo simplificar isso aqui por 5. Se eu simplificar aqui por 5 e aqui por 5, o denominador aqui vai ser 200 e aqui vai ser 1.625. Eu posso simplificar isso aqui de novo por 5. Simplificando por 5 aqui e por 5 aqui, aqui vai dar, o numerador vai dar 325, e aqui embaixo o denominador vai dar 40. Também eu posso simplificar por 5 de novo, ok? Por 5 vai dar 65, e por 5 aqui vai dar 8, 65 oitavos. Aqui eu posso só tirar a vírgula, a ideia é essa, tirar a vírgula. Quando eu tiro a vírgula, tinha duas casas decimais, então aqui é 100, ok? Se der para simplificar, você simplifica, mas nesse caso acho que não dá para simplificar. E aqui, deixa eu ver se tem mais algum. Tem esse aqui, ó, 179 sobre 10, ok? Esse que eu sei que não dá para simplificar, gente, por quê? Os divisores de 10 é quanto? 2, tem 1, né? 2, 1, 2, 5 e 10. Eu não consigo dividir o 179. Não vou precisar de considerar por 1, né, gente? Só a partir do 2. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 10. Não dá para dividir por 2 porque o 179 é um número ímpar. Não dá para dividir por 5 porque o 179 não termina em 5 e nem em 0. E não dá para dividir por 10 porque o 179 não termina em 0, ok? Então, por isso que eu já sei que não dá para simplificar. Vamos ver se tem mais algum.
Não tinha nenhum, era o último. Vamos embora para a questão 2. Abaixo estão listados diversos números racionais. Ordene-os de forma crescente e depois os posicione na reta abaixo. Então, são só esses números aqui, né? Eu quero colocar eles em ordem e depois colocar na reta. Eu posso fazer qualquer um, sei lá. Primeiro vamos colocar na reta. Então, olha só, quando eu colocar o 3,2, onde vai ficar o 3,2? O 3 está aqui. Vamos pensar aqui, ó. Se eu pensar, esse aqui seria quanto? 3,2? Será? Vamos ver. Se fosse 3,2, esse aqui seria o 3,4. Esse aqui teria 3,6. E esse aqui seria 3,8. Beleza, então está dividido 0,2. Cada espaço desse aqui corresponde a 0,2. Ou seja, o 3,2 vai ficar nesse ponto. Ok? Que é o número que a gente quer marcar. Os 1,5. Ou melhor, marcar o 0,6. 0,6, o 0 está aqui. 0,6, nós vimos estar de 0,2 em 0,2. Então, aqui vai estar o 0,2, 0,4, 0,6. Então, 0,6 está aqui. Esse aqui seria o 0,8 e aqui o 1. Agora, eu quero marcar o 1,5. Ok? Aqui é 1,2, 1,4, 1,6 e 1,8. 1,6 aqui, gente. 1,6. Aqui, 1,4. Então, 1,5 vai estar onde? Vai estar aqui no meio, ok? Então, 1,5. Pediu para colocar em ordem crescente. Então, olhando para a reta aqui, ó, a ordem crescente é o que aparece mais à esquerda, mais próximo do zero aqui, ele é o menor. Então, 0,6 é o menor. Depois, quem é o menor? O 1,5. Depois, quem é o maior de todos, né? O último, 3,2. Então, colocamos em ordem crescente e colocamos na reta numérica. Questão 3. Ana Cristina possui uma padaria e no seu balanço de vendas diário, ela teve uma venda conforme a tabela abaixo. Então, veja que interessante essa organização aqui da Ana Cristina. Ela fez uma tabela aqui, ó, ficou bem organizado. Bacana demais. E o que ela está querendo saber? Então, ou melhor, vamos aqui, ó. Pão de sal, ela vendeu 152 unidades, e cada unidade ela vendeu por 50 centavos. Pão de doce, 61 unidades, e cada unidade custa 65 centavos. E assim por diante. O biscoito de polvilho, ela vendeu 11, e cada um custa R$ 9,50, ok? Torta de frango, ela vendeu 5 e cada uma custa R$ 5, e assim por diante. Vamos ver o que está querendo saber. Ajude Ana no seu balanço e calcule os preços totais das vendas por item e o valor total de venda nesse dia. Então, vamos lá. O que eu tenho é completar esses espaços aqui, ó. Ela vendeu 152 unidades de pão de sal. Cada unidade custa 50 centavos. Então, ela ganhou quanto vendendo esses pão de sal? Esses pães de sal. Então, a ideia é a seguinte. 152, se cada pão custasse R$ 1, ela teria ganhado R$ 152. Mas veja bem, custa metade, custa 50 centavos. Então, você poderia muito bem vir aqui, ó, 152 vezes 0,5. Eu não vou fazer essa conta, porque de cabeça eu consigo pensar, ó. De cabeça dá para pensar, se custa R$ 1 cada unidade, seria 152. Se custa metade, então aqui eu vou ter metade de 152, R$ 76, beleza, gente? Então, o correto seria você colocar assim, ó, R$ 76. Vamos ver mais algum que dá para fazer de cabeça. Um outro que dá para fazer de cabeça é esse aqui, ó. Porque pensa comigo, se cada unidade custa R$ 20, os bolos, ou melhor, vendeu 20 unidades, cada unidade custa 6,30, então 10 unidades seria 6 vezes 30 vezes 10. E eu consigo fazer isso mentalmente, que eu sei que é 63. Mas como ela vendeu foi 20 unidades, então aqui ó, eu vou ter mais 63. Somando aqui ó, de cabeça, eu vou ter que ela ganhou R$ 126 vendendo os bolos. Outro que dá para fazer de cabeça é as tortas de frango. Ela vendeu 5 e cada uma custa R$ 5. 5 vezes 5, 25, ok? E as outras três eu deixo para vocês fazerem, ok? Que vai precisar fazer a continha. Eu vou precisar vir aqui, ó, e fazer o seguinte: 61 vezes 0,65. Vou precisar vir aqui, ó, 30 vezes 3,55. E o que mais? Vou precisar aqui, ó, 9,50 vezes 11, ou 11 vezes 9,50, tanto faz. Vezes 11, ok? Esse não vou fazer para vocês, não. O que eu vou falar para vocês é que quando você
fizer todos os cálculos aqui e somar todo mundo daqui até aqui, o total que você vai encontrar é 477,65. Ou seja, depois que você fizer as contas, encontrar o valor daqui, daqui e daqui, se você somar e der 477,65, você acertou todos os cálculos. Se não der, então pensa você que volta conferindo cada um dos que você fez. Os três aqui que eu fiz está correto, beleza, gente? Não precisa preocupar, não. Então, os três que você vai fazer aí, você vai ter que fazer com atenção para não errar. Então, continuando. Questão 4. O índice de massa corporal, IMC, é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal, desenvolvido por esse sujeito aí no fim do século XIX. Trata-se de um método fácil e rápido para avaliação do nível de gordura de cada pessoa, sendo por isso um preditor internacional de obesidade adotado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O IMC é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, em que a massa está em quilogramas e a altura em metros. Então, está aqui o peso da pessoa, ok, em quilos, e a altura aqui em metros. Você pode utilizar a tabela abaixo para consultar o índice de massa corporal. Então, está aqui, ó. Se a pessoa tiver... quando eu fizer o cálculo, se eu encontrar um valor menor que 16, a situação da pessoa é subpeso severo. Por outro lado, se eu encontrar de um número de 20 a 24,9, está um peso normal. Se for um número aqui ó, de 30 a 39,9, obeso. E outras situações aí, que você pode consultar na tabela. Aqui foi me dada uma situação. A situação é a seguinte. Sabendo dessas informações, o IMC é a situação de um professor de matemática que tem 1,82 metros e peso 79,82 quilos. Então, eu quero saber se ele está nessa situação aqui, ó, 24,97, considerando o arredondamento 25, está no sobrepeso. Se é 24,09, considerando o arredondamento 24,1, peso normal, e assim por diante. Então, eu quero saber quais das situações. Então, vou fazer as contas aqui. Vou fazer o cálculo aqui, ó. O peso dele é 1,82 dividido por, ou melhor, aqui é a altura, né? O peso não, a altura. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Não podemos errar, porque isso é bem simples, eu posso até usar a calculadora. O peso dele é 79,82 dividido pela altura ao quadrado, 1,82 ao quadrado. Então, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter 79,82 dividido por 1,82 ao quadrado, vai dar 33,3124. E quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar aproximadamente 24,09. Tem outros casos decimais, beleza? Que eu posso arredondar aqui para 24,1. Então, quais das alternativas melhor se adequa à nossa solução, nossos cálculos ali? O item B, ó. Considerando o arredondamento, aqui, ó, 24,1, o peso da pessoa está adequado, peso normal. Beleza? Então, as atividades foi bem tranquila, eu espero, né, que tenham sido bem tranquilas, ou se não foi, depois da minha discussão, depois de a gente conversar um pouco aqui, espero que tenha ficado mais simples. Esse é nosso último exercício e espero você no próximo vídeo. Obrigado por assistir, compartilhe o vídeo aí com seus amigos e se inscreva no canal. Abraço e até mais.